Eu sempre digo para meus pacientes, sem o exercício físico, eu prefiro devolver o dinheiro da consulta e dizer para o paciente voltar num outro momento. Tem pacientes que têm compulsão alimentar, tá? E ganho de peso, consequentemente, porque a pessoa é ansiosa, tem a mente inquieta, tem déficit de concentração, déficit de memória, déficit, às vezes, de aprendizagem. Então, assim, uma consulta de emagrecimento envolve muitos fatores. E, inclusive, tudo isso aqui a gente pode associar tanto fitoterápicos quanto medicação, desde que o paciente coloque na sua rotina o exercício físico. Eu sempre digo para meus pacientes, sem o exercício físico, eu prefiro devolver o dinheiro da consulta e dizer para o paciente voltar num outro momento. Porque se o paciente não está disposto a abrir mão daquilo que fez ele adoecer, que é principalmente o sedentarismo, né, e essa ingestão excessiva de alimentos processados, ultraprocessados, fast food, açúcar. Se o paciente não está disposto a abrir mão do que o fez adoecer, a gente não consegue fazer muita coisa como médico. A gente não é só entupir o paciente de medicamento, mas sim orientar toda uma mudança de estilo de vida. E assim, também recebi essa semana um paciente com 10 anos de diabetes mal controlada. Eu falei assim, há 10 anos que os seus exames não estão controlados, mesmo usando 3 medicações. Ah, doutora, não conseguimos controlar. É óbvio que é porque você não faz dieta, não faz exercício. Então, assim, mas, doutora, de vez em quando eu faço caminhada. Aí eu expliquei para ele uma analogia muito bacana que eu quero falar essa analogia para vocês, em relação ao diabetes. Todos os estudos mostram que a melhora da resistência periférica à insulina, da metabolização da glicose, ela acontece com a musculação. A musculação, ela é um remédio muito importante para o diabetes. O que acontece é que você vai estragando o receptor lá que coloca a glicose para dentro da célula. E na musculação, fazer uma analogia assim, bem para leigo entender. Na musculação acontece um rompimento da fibra muscular, quando você usa carga. E esse rompimento da fibra muscular, esse gasto do glicogênio muscular, que é a glicose que fica armazenada dentro do músculo e que o músculo utiliza como fonte de energia, queima lá no músculo, principalmente, né, na musculação, o músculo ele fica ávido por captar glicose novamente para repor seus estoques de glicogênio muscular depois de um exercício físico extenuante com carga. Então, esses receptores eles ficam muito mais abertos, eles ficam ávidos por receber glicose e colocar a glicose para dentro. Isso melhora a resistência à insulina. Então, a musculação faz com que o metabolismo da glicose melhore e o corpo consiga colocar para dentro da célula de uma forma mais fácil a glicose. Então, sem dúvida, se você tem um parente pré-diabético ou diabético, seu pai, sua mãe, seu marido, que estão acima do peso e com alteração dos exames de perfil glicêmico, ou seja, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, a insulina, você precisa falar, né, para fazer a musculação. Então, não existe isso de só ir no endócrino, pegar uma receita de remédio sem fazer dieta de alimentos de baixo índice glicêmico e sem fazer a musculação, porque não está tratando. Né? A medicação ela só é a pontinha do iceberg. É para ajudar, mas não é para colocar toda a porcaria para debaixo do tapete e aparecer um exame de sangue bonitinho. Tem que ter alimentação de baixa carga glicêmica. Então, eu geralmente dou para os meus pacientes uma tabelinha que eu já compartilhei aqui com vocês, inclusive nas respostas dos stories, dos alimentos que têm alta carga glicêmica, que é a carga glicêmica acima de 70. Essa carga glicêmica, ela é comparada, esse índice glicêmico, né, comparado ao açúcar. O açúcar seria um índice de 100. E aí você tem, por exemplo, o pão, que tem um índice de 95. Então, todo paciente que está pré-diabético ou está diabético e que acorda de manhã cedo e come pão, ele não está tratando. Ele está dando um soco ali no pâncreas para produzir mais, cada vez mais insulina
e ficar cada vez mais com resistência periférica à insulina e não conseguir metabolizar toda essa glicose. Então, assim, essa coisa do equilíbrio, pode comer um pãozinho, pode comer, é uma vez na vida, outra na morte, depois do exercício. Se você quer um momento que o nosso corpo mais facilita a entrada de glicose dentro da célula, é no pós-exercício físico. Agora, não dá para uma pessoa que tá pré-diabética ou diabética, é sedentária, todo dia acordar e comer um pão, mesmo que seja um pão integral, né? Ele precisa fazer uma alimentação de baixa carga glicêmica. Então, pegar aquela tabelinha lá dos alimentos que tem uma carga glicêmica abaixo de 40, ou no máximo até 70. E ainda compensar com o quê? Com as fibras, com a proteína, com a gordura. Então, o indivíduo que é diabético e é sedentário, ele precisa fazer uma alimentação baixa em carga glicêmica. Porque eu digo assim, não tem alimentação que dê jeito. A pessoa quer ficar comendo pão, tomando leite, adoçando café com açúcar, tomando suco de fruta, né? Tudo aí junto, mais o alimento processado. Às vezes toma uma cervejinha, e aí só porque ela toma o medicamento. E daí você pega aquele paciente de 50 anos, 55 anos, com a circunferência abdominal acima de 100, os exames todos alterados, paciente fadigado, com síndrome metabólica, utilizando muitas vezes ainda uma estatina, que é um remédio para baixar o colesterol, que deixa aquela cãibra, aquela fraqueza muscular, aquela rabdomiólise, que é um dos efeitos colaterais das estatinas. E aí você pega essa bomba, que é muito parecido com como era o meu pai, aos 60 e poucos anos, né? Obeso, hipertenso, diabético, tinha gota, e aí tomava duas medicações para baixar a glicose, uma medicação para baixar o colesterol, outra medicação para baixar o triglicerídeo, três medicações para baixar a pressão arterial. Então, você vê aquela pessoa polimedicamentada e com baixa qualidade de vida, obeso, não conseguindo fazer as atividades físicas do dia a dia. Então, o que a gente faz na nutrologia é tentar focar na raiz do problema, que é muito o estilo de vida, suplementar o paciente do ponto de vista nutricional, né, vitamina D, magnésio, ômega. Outra coisa que melhora é o uso do próprio ômega 3, que aumenta, né, tende a aumentar o HDL e reduzir o LDL, que é o colesterol que mais oxida, né, que mais fica nas placas de ateroma lá nos nossos vasos sanguíneos. Então, uma das coisas mais importantes para a gente diminuir essa inflamação de parede de vaso é a gente diminuir glicação, ou seja, diminuir o índice glicêmico, a carga glicêmica das nossas refeições. Sempre priorizando aqueles alimentos que são naturais.